Estamos rodando? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar uma live agora e nós vamos chamar o Thiago, lá em São Francisco, o Thiago da The Bridge Connection. Eu falei na introdução. Hi, folks! A Turn Reader here. Exatamente. Pronto, falei agora. Agora sim, agora você Agora só se organizou. O Thiago está entrando aí. Vamos aguardar o Thiago entrar na live. Nós vamos conversar principalmente com veterinários, médicos veterinários, doutores veterinários aí. Fiquem ligados nessa live, porque é interessante para você que tem o sonho de se mudar para os Estados Unidos. O Thiago traz novidades e nós também. Ele Olá, pessoal. Olá, Thiago. Nos ouve, nos vê? Sim, vocês conseguem me ver certinho aí? Tudo ok, tudo ok. Bem-vindo. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, tamo aí. E aí, doutor Ritter, tudo bem com você? Como vai? Eu continuo bonito, como sempre, né? Como sempre. De acordo com minha mãe. Então, E agora casado, né? agora casado, uma coisa séria, agora sou um homem sério. Eu não faço nada mais de errado. Acho bom, né? A nossa investigadora nos Estados Unidos hoje, ela me deu os parabéns. Ela não conhece a Mara pessoalmente, falou assim, agora você tem a obrigação de me apresentar a Mara. Eu já tenho uma longa história com a Cher, já assim vai para os anos 90. E ela dizia que você tem a obrigação de me apresentar a Mara, tipo assim, eu vou dar o approval. O approval vem dos antigos amigos, é assim mesmo. Exatamente. Você, como um dos antigos amigos, você aprova, Thiago? Totalmente, eu sempre falei que isso aí tinha que ter acontecido. Mas ela me enrolou bastante, né, Thiago? Foram 15 anos. Não, se eu conheço bem essa relação aí, quem enrolou foi você, doutor Ritter. Não, Thiago. Que é isso? Tiago, há 2 semanas atrás eu entrevistei uma veterinária, na realidade era menina. Inclusive eu falei para entrar em contato com a The Bridge, porque a pergunta dela que ela me fez, será que eu consigo emprego de assistente até que eu tire os boards? Então eu acho que essa live, depois, se ela estiver vendo, vai ajudá-la. Ela consegue sim, tanto é que eu trabalho como técnico, né? Até eu conseguir minha licença, que é um negócio tão difícil e a cada ano que passa parece que vai ficando mais difícil. Nessa live aqui eu gostaria de falar com vocês a respeito. É uma parte que não tem muito a ver com vocês, mas que vocês podem ajudar numa outra parte, os veterinários. Com certeza. Vão acontecer grandes mudanças no board de veterinários aqui nos Estados Unidos para 2026. E nem todo mundo está sabendo e nem muita gente anda falando sobre isso. E são mudanças bem drásticas, não são muito boas essas novidades, mas a EVMA está mudando os valores cobrados pelo processo ICFD, que é o board dos veterinários aqui nos Estados Unidos, né? As mudanças estão acontecendo principalmente no CPI, que é a última etapa, que são as provas práticas do board completo. O board completo hoje é formado por, se você considerar o inglês, são 5 etapas, todas elas bem complexas e o candidato precisa se dedicar bastante para poder passar nelas. E aí entra vocês, no caso, porque hoje a gente já teve a mudança no caso do visto H1B, né? Que o novo governo reajustou os valores, passou de 6 mil para 100 mil dólares, correto? Correto. O H1B, ele vai ser por um período, segundo o governo, né? Um ano para poder ter uma adaptação aí, para ver se vai funcionar isso. A ideia do governo é que, primeiro, os alunos que estão saindo das faculdades americanas é que tenham a prioridade nessas vagas de emprego das companhias americanas, né, em solo americano. E depois
não preenchendo as vagas, é que assim os empregadores vão pagar aí US$ 100.000 para levar um trabalhador. Então, se H1B já era um visto muito difícil, porque era uma loteria, né? Agora, com essa questão de um investimento de US$ 100.000 e sem retorno, né? Pagou para ter o funcionário. Não interessa, depois o governo vai devolver esse dinheiro. Vai ser um caos. É. Meu ponto de vista é um caos. Eu também acho. A gente já viu aí as Big Techs gritando sobre isso, né? E eu acho que em todas as áreas, não só na área de tecnologia, mas vai ser um caos, como disse o Dr. Witter. Pelo seguinte, uma empresa média, de médio porte, uma empresa com 20 funcionários, não tem esse dinheiro. Eu vou trazer 2 funcionários. Então US$ 200.000. Eu não vou trazer, vou contratar aqui. Não acha um veterinário. Não acha. Você pode falar melhor sobre isso, né, Tiago? É o que eu ia falar agora. Se as Big Techs já estão gritando lá por ter que pagar os US$ 100.000, imagina, e eu nem falo empresa de médio porte. Porque se a gente falar de hospitais veterinários, a grande maioria deles são empresas de pequeno porte. Pequeno porte. São empresas que têm no máximo 15, 20 funcionários, entendeu? E que se for tirar US$ 100.000 de arrecadação de renda do hospital, tem que fechar a porta. Uhum. E você contratar nos Estados Unidos, para você contratar um técnico hoje, ou você vai contratar um que já tem a licença dele de técnico registrado, o que vai custar muito caro para o hospital e não vale a pena ter só técnicos registrados. E para você contratar no país aqui um assistente, um técnico assistente que não precisa do registro, da licença, você vai ter que treinar essa pessoa. Então, e na maioria das vezes só vem gente muito jovem, 21 anos, 22 anos, 23 anos. Então, você tirar o direito desses hospitais de trazer um profissional qualificado de outro país que está visando buscar sua licença e enquanto isso quer trabalhar no vet field, no campo da veterinária aqui nos Estados Unidos, é injusto. No meu ponto de vista, é injusto tirar essa oportunidade tanto dos hospitais quanto dos profissionais, entendeu? Então, eu particularmente não acho que essa mudança vai se fixar, porque as empresas vão botar pressão no governo para poder sair disso aí. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vai ser só para H1B ou tem outros vistos que estão envolvidos nessa taxação maior? Só o H1B. Inicialmente, a gente nunca sabe o que tem por vir, né? Mas por enquanto, só H1B. Mas o governo, todo dia que passa, o governo, com relação à imigração, está criando regras que são algumas coisas assim. Por exemplo, a partir do 1º de novembro, é obrigado a colocar, o que o Brasil já é normal, os Estados Unidos não, um comprovante de endereço para quem entrar com qualquer tipo de processo. E a embaixada, o consulado onde ele vai ter entrevista, vai checar o endereço primeiro antes da entrevista. Ele já não tem tempo de atender, as pessoas vão ter tempo de checar o endereço. Tá assim, dentro do que o Trump prometeu, ele está fechando o cerco, né? O máximo possível, com o objetivo de evitar fraudes e evitar pessoas desqualificadas entrando nos Estados Unidos para trabalhar. Né? Doutora, mas tem uma coisa, isso vai quebrar os Estados Unidos. Eu estava lendo agora, inclusive te mandei um e-mail, dizendo a Associação dos Agricultores, juntamente com a Igreja Católica, olha, não sou católico, mas eu tenho elogiado a Igreja Católica ao máximo. Estão dizendo, em mais 2 ou 3 meses, não teremos comida no supermercado. Mas talvez seja necessário que haja realmente esse impacto para que o governo Trump entenda o quão importantes são os imigrantes. E pensar em uma forma, porque, Tiago, a gente comenta, por exemplo, vistos EB2 e EB3 que tem que passar pelo Departamento de Trabalho. Ficam lá parados um ano e meio, esperando a boa vontade do Departamento de Trabalho de liberar uma Labor Certificate. Então, fica difícil isso. As pessoas querem ir legalmente e o governo não facilita os trâmites legais.
foi o que o governo da Coreia do Sul falou com Em relação àquele caso, né? Eles disseram, nós tentamos, vocês que travaram. Então, nós mandamos de qualquer maneira. Porque pensa, eram 400, 500 trabalhadores, quase né? 500. 500 trabalhadores esperando uma LC do Departamento de Trabalho. Como tinha prazo e dinheiro conta, eles mandaram. Mandaram com visto de turista. E aí foi o que deu todo aquele problema. Mas o governo precisa ter esse entendimento, que alguns departamentos viram gargalo. E aí faltam trabalhadores. A gente tem falado tanto para você aí em relação a conversar com os empregadores, né, na área de medicina veterinária, que realmente o processo é lento. Ele tem que pensar a médio e longo prazo. Não dá para ele hoje decidir que precisa de um veterinário e o veterinário está dentro dos Estados Unidos mês que vem. É impossível. A maior parte dos farmers do Texas, o Thiago pode falar isso, eles querem para amanhã e não querem pagar para o ano que vem. Pois é. O que a gente está experienciando com o nosso cliente lá, né? Nós temos um cliente aí que está precisando do funcionário, mas na verdade não sabe entender que a gente não depende da gente no final da conta. A gente Exatamente. Faz e a gente tem explicado para ele o tempo inteiro e mandando para ele o tempo todo os trâmites, tudo, os riscos. E estamos fazendo malabarismo para manter esse trabalhador dentro dos Estados Unidos legalmente. Mas o próprio empregador, ele que é um cidadão americano, que tem, né, ele não consegue entender o quão o país dele é burocrático para levar um profissional. Na realidade, eu até que entendo esse empregador, porque o brasileiro fala que o Brasil é muito fácil emigrar. E não é fácil. O Brasil é difícil trazer um americano para cá. É difícil, e a mesma coisa acontece. Levar um brasileiro para os Estados Unidos é difícil. Ele não sabe, porque ele nunca precisou. Não é só um brasileiro, né? Levar um estrangeiro para os Estados Unidos. Exatamente, eu falei brasileiro. Mas assim, se fizermos uma comparação, para o Brasil é muito mais fácil um estrangeiro migrar como trabalhador do que para os Estados Unidos. A gente entende por quê? Obviamente, poucas pessoas querem vir para o Brasil, a não ser pessoas de países lá de terceiro mundo, classe C, né? Mas, e todo mundo quer ir para os Estados Unidos. A gente entende que os Estados Unidos precisam ter uma política severa, mas ela não precisa ser tão burocrática e nem tão lenta. Eles precisam se adaptar. A tecnologia está aí para isso. Eu acho que a melhor época de imigração que os Estados Unidos teve foi Ronald Reagan, onde se pôs tudo no papel, que até os anos 70 não tinha o papel, colocou tudo no papel e disse, a partir de agora nós vamos fazer isso. Então, inclusive quem estava ilegal conseguia ser perdoado, jurando que fez um erro e que não faria dali para frente. Aí começa a era Bush, depois Clinton deu uma outra meia-boca anistia, entra Biden, e a presença de Donald Trump fazendo isso tudo que ele está fazendo é por causa de Biden. Porque o Biden abriu as fronteiras, abriu a bagunça, o outro vem... O que aconteceu? Em 2016, quando o Trump entrou, ele tentou organizar, mas não teve muito respaldo do Congresso, né? Então, ele não conseguiu organizar como ele queria, né? Nós temíamos muito naquela época o que Trump ia fazer. Tiveram alguns problemas, ele criou alguns formulários que você estava lá com o processo na aprovação e você tinha que voltar atrás fazer um monte de coisa, lembra? Né? Até 2019 ali foi uma dor de cabeça para nós. Lembro bem dessa época. Fazer, né? Foi quando você começou o seu processo lá em 2019. Mas ele não conseguiu fazer o que ele realmente queria fazer. Veio o Biden e escancarou tudo, jogou por terra tudo que o Trump começou a consertar e piorou muito mais. Foi onde veio essa enxurrada de asilo, de TPS, e o povo entrava de toneladas, né? Vamos dizer, de milhares, centenas de milhares. O Juvenile virou festa, asilo virou festa, visto virou festa. Então... No fim da conta, eu acho que o Trump está simplesmente fechando essas brechas que o governo anterior abriu, né?
Com certeza, com certeza. E que não está errado, não, Thiago. Não, porque a de gente forma alguma. pode ver esses casos aí, asilo sem base legal nenhuma, TPS sem base legal. Os TPS a gente não entende, porque são países que estão vivendo em conflito interno e tal. Mas os asilos virou farra do boi, né? Tanto é que os advogados que fizeram asilo de tudo quanto é lado estão escondendo agora, né? Estão com medo, porque sabem que foi fraude. Exatamente. Olha o seguinte. E eu tenho visto muitos profissionais, muitos veterinários vêm me procurar falando comigo sobre essa mudança da taxação de 6 mil para 100 mil dólares do H1B, com medo de que os outros vistos também sejam taxados e tudo mais, e querendo saber a respeito. E muitos deles desacreditando que haverá a condição dele vir para os Estados Unidos para trabalhar na área. E aí eu falo para eles, falo, gente, existem outras situações, outros tipos de visto em que os veterinários podem se encaixar e que você não vai entrar nessa taxação dos 100 mil dólares no final da conta, né? E toda essa mudança que eu quero ainda falar aqui nessa live para os veterinários vai envolver justamente esse ponto que eu queria chegar com vocês. Dá para vocês mostrarem, assim, superficialmente, quais os tipos de visto que os veterinários, por exemplo, um veterinário que está há 10 anos no mercado, trabalha com veterinária no Brasil, quais os tipos de visto que esse veterinário poderia buscar para poder fazer essa imigração profissional? Sim, Tiago. Antes de dar uma entrada nessa parte aí, eu não consigo acompanhar daqui quantas pessoas estão entrando na live, mas você podia dar um alô aí pro pessoal, agradecer quem está nos assistindo aí, para se manter nessa live, se ela é do seu interesse ou de interesse de alguém que você conheça, para que a gente possa continuar essas informações. Exatamente. Fique na live que a gente vai trazer muita informação ainda aqui hoje. Informação importante para você que quer validar o seu diploma, para você que quer imigrar profissionalmente. A gente veio nessa live juntos hoje, pois a The Bridge Connections tem como departamento jurídico da empresa o Dr. Witter e a doutora Mara. E nós somos capazes de mostrar para vocês saídas para que você consiga imigrar profissionalmente no ano que vem, 2026, 2027, depende daquele tipo de visto e da forma como você quer imigrar. Certo, doutora Mara, doutor Witter? Perfeito. Perfeito. Vamos lembrar o seguinte, não adianta mais vir para uma entrevista de imigração, você veterinário, e falar assim, eu quero fazer igual meu amigo fez no ano 2020, vou para os Estados Unidos e espero lá. É quase impossível se manter nessa jogada. O famoso ajuste de status. É impossível, porque você tem que manter o seu status. Legal lá. E como você vai se manter? Não pode trabalhar. E aí você vai ter que provar que dinheiro está vindo do Brasil. Um EB3, que é o patrão patrocinando você, hoje está demorando 3, 4 anos. Então, impossível você estar dentro dos Estados Unidos e se manter. Então, o passado passou. Agora nós temos que viver a nova realidade. E a nova realidade, os próprios empregadores já não estão querendo pagar mais um processo. Então, se você tem 10 anos, igual o Dr. Thiago disse, 10 anos de experiência e fala assim, eu vou esperar ver se melhora. Gente, não vai melhorar. Não tem como melhorar, porque não vai voltar ao que era no passado. Você tem que, novo caminho, procurar o Thiago com a The Bridge e fazermos o seu processo de EB2, ou EB2MW, ou um O, que aí já começa a responder o que ele perguntou. São as possibilidades, né, que a gente tem aí. Por exemplo, um O, que é habilidades especiais, não é só artes no O. Se você sabe, igual o Thiago. Thiago, eu vou contar a história, o Thiago é perfeito, em operação, em cirurgias de pequeno porte, animais de pequeno porte. Tanto é que a proprietária do hospital onde trabalha ama o Thiago. Ou seja, se o Thiago não tivesse green card, inclusive está chegando sua cidadania, hein, Thiago? Vamos conversar depois. Ano que vem. Não dá desconto não, já tem desconto demais pro Thiago. Tira desconto. Como assim? Eu tô perdendo desconto, galera. Tem 6
anos que eu vivo dando desconto no Thiago. Então vamos lá. A proprietária do hospital onde o Thiago trabalha não quer perder de maneira alguma, porque ela não vai achar outra pessoa. Agora, você no Brasil, eu vou ver se vai melhorar. Não vai. Brasileiro, saia desse mesmice achando que vai dar um jeitinho e vai melhorar. Não vai. Se você quer ir em 2026, 2027, você tem que começar agora. E esquece esse negócio de um empregador ser o seu sponsor, o patrocinador. Isso está difícil. Eles estão todos com medo. Super complicado, super complicado. E eu falo por experiência aqui, vivendo aqui, né? A The Bridge hoje é focada em conversar com os hospitais para a gente trazer esses profissionais, mas a maioria dos hospitais hoje ou não tem condição ou não querem bancar o processo sozinhos. Então, a cada dia mais complicado, e isso que o Dr. Witter falou é muito importante a gente frisar que vários veterinários vêm me perguntar como foi o meu processo, o que eu precisei fazer, e eu já falo logo de cara, falo, gente, esquece o meu processo foi feito em 2018, não tem nada a ver com o processo que está sendo feito hoje para tirar o mesmo visto que eu tive, e nem para alcançar o green card como eu alcancei. Quando eu fiz o meu processo, as exigências eram umas, hoje elas são outras. O perfil do profissional era um, hoje é outro, totalmente diferente. Estou certo ou estou errado? Perfeitamente. Tá certíssimo. Migração, ela é muito dinâmica, muda muito rápido. E muda de acordo com as demandas, né? Então, o que foi feito em 2018, 2019, 2020 já não existe mais. Não tem jeito mais de fazer. O ajuste de status não tem como fazer, porque manter um status legal dentro dos Estados Unidos sem trabalhar por 2 anos, 3 anos é muito complicado. Então, você tem que fazer o processo consular, você tem que estar no seu país de origem, aplicar o processo cuja sua entrevista vai ser no consulado. No caso do Brasil, no consulado do Rio de Janeiro. E ter a paciência para que aguardar isso aí. E aí, deixa eu falar mal de algumas assessorias, que aí você é um veterinário já com 10 anos, e eles falam assim, vou te colocar no EB1, porque EB1 da current, aplicar e você já tem o seu autorização de trabalho, o seu Social Security. Gente, EB1 não é para o veterinário comum, não é para o advogado comum, não é para o engenheiro comum, mas tem assessorias te cobrando, dizendo que é garantido. Quando você recebe o não, que pena. Vai ter que pagar dinheiro. O EB1, ele tem uns requisitos, ele realmente está current. Ou seja, se você estiver dentro dos Estados Unidos, com visto B1, B2, com um status ali para 6 meses, você entrou, já tem 3 meses, você pode aplicar para um EB1 e já pedir o ajuste de status. Porém, o EB1 tem alguns requisitos, tem 7 requisitos principais, e que você tem que atender aos 7 requisitos. Não é atender 3, 4, como o EB2 NIW, que é possível, o EB1 não. E entre esses requisitos do EB1, tem, por exemplo, você tem que ter recebido um prêmio de reconhecimento internacional na sua área, você tem que fazer parte de alguma associação internacional na sua área, na qual você foi convidado a fazer parte, não é você se inscreveu. Então, só esses 2 requisitos já tira muita gente da jogada. Nossa, já tira 70% dos profissionais. E as assessorias e os escritórios de má-fé não falam isso para o candidato. Não, o EB1 é igual ao EB2, você atendeu alguns requisitos aqui, tá ok. E mandam. E por quê? Porque aí ali de imediato já pedem o Work Permit e o ajuste de status. O Work Permit chega, a pessoa acha, meu processo foi aprovado, que beleza, já posso até trabalhar. Estou aqui há 3 meses nos Estados Unidos, 4 meses, já estou podendo até trabalhar com o meu EB1. Só que lá na frente, na hora que eles forem julgar realmente o I-140, vai ver que não atendeu os requisitos. Vem uma RFE gigante, a pessoa não vai atender aquela RFE, processo negado, cai tudo por terra, dinheiro foi embora, acabou. Em outras palavras, eu aprendi isso no Brasil. Nós temos perguntas. Não existe almoço de graça. Se você almoçar, tem que pagar. A Bianca perguntou.
A Bianca? Ok. A parte de documentação para trabalhar legalmente. Fora isso, tenho que validar o diploma, certo? E Você quer você, responder, Thiago? posso responder. É Bianca, né? O nome dela? Isso. Bianca É, Veterinária. Bianca, se você pretende trabalhar na área como veterinária, você sim tem que validar o seu diploma para você obter a sua licença. E não é só passar pelo board da AVMA. Além do board da AVMA, depois que você for aprovado em todas as fases do board, você ainda vai ter que passar por uma prova no estado em que você deseja trabalhar. No estado que você deseja atuar, eles vão ter uma prova para poder liberar a sua licença também. Então, existe sim a necessidade de você validar. Agora, se você pretende vir para os Estados Unidos, sendo veterinária no Brasil, mas trabalhar como vet assistant, que é o meu cargo, por exemplo, você não precisa da licença e pode trabalhar acompanhando um veterinário, que é o que eu faço, na verdade, até hoje, enquanto eu estou passando pelo board. São vários profissionais, Bianca, que estão seguindo esse caminho. Não é só o veterinário, não, tá? Os dentistas estão fazendo isso, engenheiros estão fazendo isso. Então, é um caminho que o brasileiro descobriu, ou seja, ele chega numa empresa, mostra que ele é qualificado, ele passa a ser um assistant. Na realidade, o assistant que faz. É o que mais trabalha, na verdade, então, né? Com E certeza. assim, é legal, não é ilegal. E outra coisa, enquanto isso, você já está ganhando um bom salário e já pode também fazer e começar a estudar para fazer essa validação, né? E além disso tudo que vocês já falaram, ainda tem o principal, na minha opinião, que é você já vai estar trabalhando no seu campo, já vai estar se familiarizando com o flow dos hospitais e se você quiser trabalhar com grandes do rancho e tudo mais, vai estar conhecendo novos profissionais, os profissionais que atuam na área que você quer atuar. Então, eu só vejo vantagens em você trabalhar como assistant antes de você tirar a sua licença. Imagina só, eu há 4, 5 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar no campo de veterinária aqui, se eu tivesse pegado minha licença naquela época, eu ia sofrer absurdamente. Eu jamais imaginava naquela época que a veterinária era tão diferente nos Estados Unidos, tão diferente do Brasil aqui nos Estados Unidos, entendeu? Então, isso só serviu para amadurecer mais ainda a minha mente profissional e me trazer conhecimento de como é a atuação do veterinário aqui nos Estados Unidos. Beleza, tem mais duas perguntas, né, Gabi? O Francisco Vamos aí. perguntou: boa tarde, pessoal. Ótima live. Existe uma saída viável para um profissional de saúde recém-formado? Profissional de saúde, ele não especificou a área, né? Não. Francisco, dependendo o curso que você fez, os seminários, simpósio, congresso, você pode tentar um O. Se você tem uma... Mas o O precisa do empregador. Aí né? o O precisa de você achar alguém que quer você. Aí você fala assim, não tenho, mas tem outra saída. Se você tiver uma empresa no Brasil no seu ramo, se você já montou uma empresa com mais de 3 anos, você não é o único na empresa, tem que ter mais pessoas, tem a saída do visto L, mas isso aí é conversando em consulta. Tem que analisar todo o seu histórico profissional, mesmo que você é recém-formado, mas às vezes você tem um histórico profissional como técnico, alguma coisa assim, que também vai agregar valor ao seu currículo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu entrevistei uma menina que é formada em Direito por 20 anos, ela trabalha num cartório. O cartório é da família. E ou enfermagem, seja, faculdade de enfermagem. É da faculdade de enfermagem. Bom, na área de enfermagem, Francisco, você teria que trabalhar como assistant também. Só que a área médica, nessa área da medicina, há um fator importantíssimo: falar inglês fluentemente. Existem 3 tipos de enfermeiros nos Estados Unidos. CNA, que é o Certified Nurse Assistant, LVN, Licensed Vocational Nursing, e o RN, Registered Nurse. Então, você precisa de inglês no 2 e no 3. O 1 passa, que é o CNA, mas também o salário é lá embaixo, que é só limpar a cama. Aquele assistente do enfermeiro. Assistente do assistente. Assistente do técnico. Exatamente. A Yasmin perguntou: boa tarde.
Como é... Acho que essa é para você, hein, Thiago? Aham. Boa tarde. Como eles encaram os cursos e qualificações aqui no Brasil? Área de felinos, por exemplo. Na verdade, Yasmin, né, que você falou? Yasmin, perdão. Como eles encaram os cursos qualificantes aqui do Brasil? Bem, muito boa pergunta, Yasmin. Na verdade, eles não encaram, eles não levam em consideração no final da conta. Pós-graduações e extras que você tem no Brasil, mestrado, doutorado, por exemplo, só vão servir para você se você quiser fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Aí sim vai valer, aí sim vai ser levado em consideração. Mas para você trabalhar em hospital, basicamente, eles podem levar em consideração, tipo, um caso de uma cliente que a gente tem, né, doutores? A dona do hospital decidiu contratar essa pessoa, sponsorar o processo dela, porque ela sabe que é uma especialista em imagem e tudo mais, e ela precisa Esse e ela profissional. precisa desse profissional dentro do hospital dela. Então, ela decidiu por saber que é um especialista no Brasil. Agora, não são todos os donos de hospitais que vão ter esse tipo de atitude. Mas, já de adianto eu falo, não existe. E outra coisa que me perguntam muito, se esses cursos extras que a gente tem, pós-graduações, cursos de especialidades que a gente faz, especializações, se isso pode influenciar no processo de imigração, se isso pode facilitar o processo de imigração ou até o processo do board. E o que eu falo para todo mundo é que não, que isso não influencia em nada no final da conta. Estou certo ou estou errado, doutores? Em relação ao processo de imigração, as qualificações, as certificações ajudam. A gente vai mostrar que aquele profissional realmente tem um diferencial, né? Uhum. Tem um plus e que a gente pode, inclusive, trabalhar, por exemplo, a Yasmin, que é da área de felinos. Aí, nós vamos fazer um professional plan para a Yasmin, mostrando o quanto ela é especialista na área de felinos. Aí eu vou estudar quantos felinos tem nos Estados Unidos, cada casa tem quantos felinos em média, porque a gente sabe que os americanos gostam muito de gatos também. E vai que né? ela gosta dos felinos maiores que estão nas montanhas da Califórnia. Então, Eu esqueci de citar esse negócio dos felinos para Yasmin. Yasmin, o negócio é o seguinte: se você é especialista em felinos no Brasil, o seu resumê, na verdade, na hora que você for apresentar esse resumê para os hospitais aqui, e isso constar lá, pode ser que você tenha mais facilidade para conseguir um trabalho como assistant num hospital especializado em felinos do que num general practice qualquer, entendeu? exato. Então, isso para o processo de imigração faz diferença. Porque a gente agrega valor ao currículo da pessoa, né? Quanto mais gordura a gente tiver nesse currículo, melhor é. Porque nós vamos mostrar para o governo americano que esse profissional, ele é excepcional, ele é diferenciado, ele saiu da média ali. Ele é gordinho? É gordura no sentido, no bom sentido. Não é o Thiago, não? Não, né, Tiago? Que isso? Não, não Thiago, a Oi. Yasmin agradece e faz uma pergunta. Onde é uma boa fonte de busca de vagas de veterinário? Você indica algum? Yasmin, na verdade, tem algumas fontes de busca para vagas, sim, que você pode estar buscando. Você pode estar incrementando seu perfil no LinkedIn. LinkedIn é muito utilizado aqui nos Estados Unidos para isso. E Coloca ele em no. inglês, né, Tiago? Exato, exato. As empresas hoje recrutadoras nos Estados Unidos buscam muitos profissionais através do LinkedIn. E também tem esqueci agora o nome do outro site, que foi Indeed. inclusive onde eu busquei. Mas O eu não Indeed. recomendaria para a Yasmin procurar um emprego sem ter o documento, porque eles vão falar assim, Exato. precisamos agora. E aí ela não Eu ia tem, falar. ela se queimou. Não adianta nada você estar nesses sites de busca de emprego, Yasmin, sendo que você não tem seu work permit ou seu green card em mãos ainda. Porque todas essas empresas que estão buscando profissionais através desses sites, eles estão buscando profissionais que possam começar a trabalhar daqui uma semana, daqui um mês no máximo. Então não adianta você buscar pelas vagas e não ter a sua situação imigratória efetivada, entendeu?
Inclusive, Yasmin, só para a título de você ter uma noção, se você entrar no Indeed.com, que é o site de busca de empregos nos Estados Unidos, você tem que pôr .com, não põe .com.br, não, senão ele volta para o Brasil. E coloca lá veterinário, põe tudo em inglês e você vai ver a quantidade de vagas. Você vai se assustar com a quantidade de vagas. Tem muito, muito mesmo. Temos mais uma Tem mais uma pergunta. A Bianca perguntou: pessoas que ficaram fora do estado por 6 anos e voltaram para o Brasil, há alguma chance de conseguir imigrar? Sim, querida, chama-se waiver. É um processo de perdão para provar que você mudou. Você era uma ilegal, quebrou as regras, mas você agora está disposta a seguir as regras. Mas, olha só, o brasileiro, às vezes, porque eu faço as entrevistas, vem para mim e fala assim, eu preciso voltar, eu não aguento o Brasil mais. Vamos fazer o processo. Ah, mas é caro. Gente, quem foi legal foi você, não foi eu. Na verdade, o waiver é mais um processo. Você tem que fazer o processo imigratório, né, o EB, né? E depois, na sua entrevista, você sendo negada por conta desse overstay, aí entra com o pedido de waiver, que é o pedido de perdão. E mostra para o governo americano que agora você tem outra situação e tudo mais. E não é uma carta. Até hoje eu ouço isso. Desde que eu tinha 20 anos de idade, até hoje, 60. O waiver é um processo de umas 300 a 400 páginas. Não é uma carta de pedir perdão. Que o agente que recebe, ele não está nem aí para você. Ele quer ver se você está pagando as taxas e se você é uma boa pessoa. Temos mais outra pergunta. Da Bianca? Outra. Murilo. Trabalho com veterinária forense. Tiago, sabe me dizer como está a área nos Estados Unidos? E é ligado a cargos públicos como aqui também? Ou a empresas privadas nessa área? Murilo, na verdade, a veterinária forense é importante aqui nos Estados Unidos, sim, porque é o maior mercado de insurance para pets do mundo, né? Então, a veterinária forense é muito importante aqui, não é ligada a cargo público de forma alguma, é 100% da área privada. E existem hoje laboratórios que trabalham especificamente dentro dessa área que é a veterinária forense. Ótima pergunta e é uma área em expansão contínua aqui nos Estados Unidos, justamente pelo que eu falei. Os insurance querem saber o motivo pelo qual o animal foi a óbito, para que eles paguem ou não paguem pelas despesas hospitalares desse animal. Então, só uma tradução, insurance é seguro, tá? É verdade. Os Estados Unidos é o país do seguro. A gente tem seguro para tudo. Até para casar a gente faz seguro. Viu, doutor? Eu senti aqui uma alfinetada, doutor Vitor. Você tem seguro no meu nome? Eu tenho seguro. Eu não vou morrer, não. Eu sou beneficiário. Temos uma pergunta. Aline. Doutores, mesmo tendo uma Inadmissibilidade. Isso, obrigada. Meu Deus. Overstay? Não. Misrepresentation. Isso. Mentira. Também consegue entrar no processo de EB3? Sim, no mesmo caso daquilo que a gente já falou para a menina anterior, que eu não vou lembrar o nome, tem que passar pelo processo de pedido de perdão. E não é deixar o processo de waiver para depois começar. Ou seja, nós pegamos muita coisa de outros advogados que não fazem waiver, que a maior parte dos advogados não gostam de fazer, por quê? Dá papel demais e não dá dinheiro. Embora é caro, é engraçado o waiver. Ele não dá muito lucro para o advogado, mas é caro para você. Então, o que a gente faz? A gente tem um pulo do gato aqui, que eu não vou contar, que tem outros advogados ouvindo, que a gente tem a hora certa de protocolar. A gente não espera o processo. Você ir ao Rio de Janeiro, no caso do Brasil, tomar um não, e o agente fala assim, agora você faz o protocolo do waiver. Quando os clientes nós já pegamos que ligam desesperados, fiquei sabendo que vocês fazem, me ajuda. Se contratar, a gente tem a hora certa de fazer. Temos mais uma pergunta. Cadê aqui? Yasmin. Tiago, essa é para você.
O Provet Tech já necessita de início um nível muito alto de inglês? Como é que é ProVetTech? Eu... Aham. Isso Provet Tech. é um Já programa? necessita. Hã? Eu não sei do que ela está falando. O que que é esse ProVetTech? ProVetTech, pode ser isso. Ela está perguntando se Provavelmente. Para o VetTech, termina a pergunta, por favor. Necessita de um início De um nível. muito alto de inglês. No início. Yasmin, na verdade, é uma ótima pergunta essa sua. Se você pretende trabalhar dentro de um hospital e geralmente a maioria dos profissionais são os americanos, você precisa pelo menos comunicar com eles. Tanto com eles, com seus coworkers, que são os seus colegas de trabalho, quanto com os proprietários de animais, que você vai estar fazendo um pós-cirúrgico, explicando um tratamento pós-cirúrgico para o proprietário e tudo mais. Então, o que eu te falo o inglês que a gente precisa para iniciar como VetTech é um inglês intermediário high, entendeu? E é, Intermediário alto. e é bom a gente lembrar aqui que desde quando o Trump entrou, agora nesse seu segundo mandato, ele determinou que inglês é a língua oficial dos Estados Unidos. Né? E antes não existia isso. Então, não existia tanta exigência da língua inglesa para determinados processos. Então, o próprio DMV, que são os Detrans dos Estados Unidos, você fazia. A Califórnia tinha espanhol, português, vietnamita, filipino, a Flórida tinha, agora é só inglês. Então, Não, agora. aqui na Califórnia, Oregon e Washington, os três países aqui do norte, os três estados aqui do norte, Quase países, continuam, né? quase países, continuam com as provas em multilínguas. Continua? Que bom. Sim, mas a gente, em termos de processo, é bom salientar que pode ser que eles vão exigir depois na entrevista de imigração que fale alguma coisa em vista de como que está o nível. Eu vi uma notícia essa semana, o DMV, todos os DMVs da Flórida hoje estão tendo prova de inglês para quem está querendo tirar carteira de caminhão, carteira comercial. Exatamente. Uhum. Falando em Califórnia, saiu anteontem. Se a Califórnia fosse um país, era A quinta maior Quinta maior economia do mundo. Exatamente. Inclusive passa no Texas. Que a gente estava conversando semana passada sobre o Texas, era o quinto, né? Exatamente, passou o Texas. Passou o Texas, com certeza. Pois é, pessoal, e aí agora a gente entra no principal, no filé mignon dessa live aqui, que é a notícia que eu quero trazer para os veterinários que querem fazer a validação de diploma e que ainda não estão no board. Os custos vão subir. Assim como todos os custos aqui nos Estados Unidos estão subindo, o do board também vai subir e não é pouco. Tá? O CPI, que é a última prova, igual eu falei no início, que é a prova prática, até o final desse ano, ele custa ele custa $7.430 para você fazer o exame todo, o processo inteiro. E aí você tem que colocar aí mais ou menos entre $2.500 e $5.000 para viagens, para hospedagem, alimentação, porque só existem dois pontos onde você pode fazer essas provas. Uma é Las Vegas e o outro ponto eu esqueci agora, mas é o outro ponto fixo também. E aí você tem que viajar até esse lugar, se hospedar, se alimentar, porque é uma prova que dura uma semana. Você fica lá e faz provas diariamente. Você faz provas de pequenos animais com anestesia, cirurgia, clínica de pequenos e radiologia. De grandes animais você faz de equinos, bovinos e animais de produção. E também de necrópsia, igual o nosso amigo aí falou, a gente tem uma prova sobre necrópsia também, que é um exame pós-mortem que a gente faz. Então, todas essas provas estão nesse custo de $7.430. Só que, quando a gente passar para o ano de 2026, esse custo vai subir em 72%. Ui. Ele vai de 7.430 para $12.604. Uau! E aí existe uma coisa que acontece no CPI que é o seguinte:
se você faz todas as provas e não alcança a nota em uma delas, você pode refazer só essa prova, ou duas. Agora, se forem três, eles têm que refazer o processo inteiro. Agora, se você não alcança a nota em uma ou em duas, você pode refazer somente essas provas. Para você fazer essa prova de novo, a repetição dessa prova no dia de hoje, custa $1.500. A partir de 2026, vai subir em 201% esse valor. Vai de $1.500 desse ano para $4.521 em 2026. Nossa, que aumento, hein? Então o custo ficou muito, muito, muito diferente a partir de janeiro de 2026. Eu vou ter que encarar esse custo também, porque eu estou enfrentando problemas com a IVMA por causa da minha universidade, mas isso aí eu não posso fazer nada contra, então eu vou ter que pagar por esse problema aí também. Então, assim, eu acho que hoje a gente ainda tem bastante profissional na área tentando validação e tudo mais. A partir de 2026 a gente vai continuar tendo, com certeza vamos, mas vai refinar muito mais esses profissionais. Esses profissionais vão ter que se esforçar muito mais, porque se você, por exemplo, precisar repetir duas provas, você vai gastar mais $10.000. São $10.000 a mais no seu processo de validação, porque vai cada prova $4.500, então $9.000, vamos pôr aí. $9.000 hoje são R$50.000, tô certo? Certo. Mas, Por baixo. olha, isso aí assusta, mas é uma oportunidade para você, brasileiro, porque o brasileiro sempre sofreu no Brasil para chegar em qualquer lugar. Então, Sim. essa é só mais um obstáculo que você vai conseguir. Desculpa só te interromper, mas assusta para quem ganha em reais. Ao momento que você já está dentro dos Estados Unidos, mesmo como assistant, e faturando em dólares, você consegue se programar, né, Thiago? Que é uma coisa que nos Sim. Estados Unidos a gente consegue se programar financeiramente, que aqui no Brasil é muito mais difícil. E aí é o ponto em que eu queria chegar com vocês, onde vocês e a The Bridge Connection podem entrar para ajudar esses profissionais a economizar um pouco de dinheiro. Ao invés de, por exemplo, aplicar o EB1, a gente pode ter o H1B, quer dizer, a gente pode ter uma consulta inicial com esses profissionais, saber de toda a qualificação deles e aplicar, por exemplo, um EB2NW, que não vai custar $100.000, certo? Certo, óbvio. EB2NW com todas as despesas, incluindo taxas, incluindo traduções, não fica 20% disso aí. E com profissionais que têm se juntado às idades, vai dar 50 anos de experiência fazendo EB2, né? Não fala de idade. Não pode contar, desculpa. O International More, nós fomos o segundo escritório no Brasil e continuamos um dos maiores. A gente, quando mostra, nós conversamos com 2 advogados essa semana, tudo de imigração, e uma assustou com a gente estar em 2 andares e fazendo só imigração. Porque eles fazem de tudo para sobreviver, nós só fazemos imigração. Ou seja, a gente respira imigração, doutora. Não é à toa que eu e a Bridge Connections temos 100% de confiança em vocês e fazemos questão de estar sempre falando para todos os nossos clientes que o nosso departamento jurídico é composto por advogados especialistas em imigração, que só fazem imigração. Exatamente. Mas o Thiago passou de ser só um parceiro profissional da gente, né? O Thiago começa lá no ano de 2016 fazendo processo com a gente e a gente consolidou isso aqui. Mas o Thiago dá uma má sorte que só se vendo. Ele veio ao Brasil no começo desse ano e nos convidou a jantar na casa da mãe dele. A janta estava uma maravilha. Aí eu falei, pessoal, amanhã eu vou fazer um examezinho, a anjo, não sei o que. Resultado, eu saí do hospital com 6 stents. Culpa do Thiago, foi a janta. Não é culpa dos docinhos que fica na sua gaveta, não, doutor William? Docinho na sua gaveta. Docinho? Como você sabe disso, Thiago? Eu sei de mais coisas do que você imagina, doutor William. Pessoal, quem não conhece a mãe do Thiago, olha... Eugênia, boa tarde. Entrando aí na live.
Eugênia, essa live vai ficar gravada depois, então já estamos quase finalizando, mas depois assiste lá. É bom deixar isso claro. A gente vai deixar gravado essa live. Tanto vai subir para o perfil do Instagram do Thiago Vetti, quanto da The Bridge Connections, e no do Dr. Witter também, do escritório deles, e também no canal no YouTube. No YouTube, Thiago Vetti, youtube.com/, Thiago Vetti, e também no YouTube do Law Office Advogados, né? Lá é o Witter Advogados. Thiago, eu ia elogiar sua mãe, você me cortou 5 vezes. Fica à vontade. A mãe do Thiago, gente, ela recepciona de uma maneira tão especial. Se o Thiago fosse 5% da mãe que ele é, o Thiago não era quem ele é. A mãe é perfeita. E falando da minha mãe, doutor Witter, daqui a pouco, depois da minha cidadania, a gente tem que aplicar o green card dela, hein? Eu sei, vamos fazer. A Mara está em contatinho. Nós estamos fazendo agora de uma assistente que vai com ela para os Estados Unidos, né? Uma cozinheira que vai com ela para os Estados Unidos. Passar esses final de ano com vocês aí. Estamos aguardando. O cara já é gordo. Não, mas é para a mãe, porque a mãe está precisando de uma alimentação especial. Nós estamos aguardando ansiosamente por ela aqui para a gente reunir a família toda novamente. Mas o que eu queria falar era sobre essa situação dos veterinários, que vai ficar mais caro o programa para validação do diploma, mas que a The Bridge Connections e nós podemos ajudá-los a baratear os custos da imigração, o que já vai ajudar bastante esse pessoal. Nos caminhos certos também, né, Thiago? A pessoa fazer um processo desse sozinha ou mal instruída é um risco muito grande. Então, nós, inclusive, abaixamos o preço por causa desses aumentos de taxas que está tendo. Nós abaixamos o preço para continuar tudo igual. A gente tem prejuízo? Não é prejuízo, seria... A gente deixa de ganhar. Porque as taxas aumentaram demais. Então, a gente viu que ia aumentar muito. O que nós fizemos? Abaixamos nossos honorários para continuar a mesma coisa. É mais ou menos aquele negócio assim, aqui no Brasil o litro é 900 ml, né? Então, e não aumenta o preço. Nós fizemos a mesma coisa, abaixamos o preço dos honorários para que, como as taxas estão mais altas, continue do mesmo preço. Mas o pessoal por aí não está fazendo isso não, viu? É isso aí. Você que estiver interessado em conversar, em saber sobre imigração profissional, a The Bridge Connections pode te ajudar, a gente pode fazer uma consulta inicial, conversar com vocês a respeito da sua vida profissional, da sua experiência profissional, e a partir daí a gente coloca vocês em contato com o nosso departamento jurídico, que são o Dr. Witter e a doutora Mara, e a equipe deles toda, que é composta por mais de 10 profissionais especialistas em imigração, né, doutora Mara? Exatamente, é isso aí. Estamos à disposição, pode falar com o Thiago, pode falar conosco, nas nossas redes sociais aí, tem todos os nossos contatos e nós estamos aqui para tirar dúvida, não precisa ser nosso cliente para tirar dúvida, mas quer marcar uma consulta para ter mais tempo, para tirar todas as dúvidas, estamos à disposição. Pode entrar no nosso website. Detalhe, Thiago, só um detalhe, quem participou da live e quiser marcar uma consulta conosco, nós não vamos cobrar o valor da consulta, que é R$500 no Brasil ou $150 nos Estados Unidos. Vamos fazer a consulta sem ônus, ok? Graças foi o meu salário. Muito bom. Graças ao meu salário. Para que isso fique específico para quem participou da live, doutora Mara, vamos deixar uma hashtag para quem participou da live até o final. E essas pessoas podem deixar essa hashtag e a gente vai reconhecer que elas ficaram até o final da live. E aí sim vocês podem não cobrar a consulta, entendeu? Certo. Criar uma hashtag aí, Gabi, aí a gente já... Vocês escolhem a palavra, a gente só fala aqui agora e aí a pessoa deixa no comentário pra gente. Vamos colocar hashtag imigração? Hashtag imigração de veterinários. Fechado, imigração de veterinários. Beleza. Deixa no comentário e a gente vai saber que você ficou nessa live até o final e assim você vai ter sua consulta garantida com eles de graça. Beleza. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram, que participaram. Thiago, um abração. Grande abraço para vocês. Espero que a gente tenha mais boas notícias aí quanto aos processos que estão encaminhando aí com a gente, os nossos clientes, os parceiros veterinários que estão aí aguardando.
E assim que aparecerem outros por aqui, eu vou encaminhando aí para vocês também. Maravilha, um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais, tchau.